Imagine só, uma operação de inteligência ucraniana tão precisa e ousada que pegou a Rússia de surpresa bem no coração de seu território. E não foi em qualquer lugar. O centro de comando dessa ação estratégica funcionava literalmente ao lado de uma unidade da FSB, o Serviço Secreto Russo. Enquanto o mundo acompanhava atônito, Kiev revelava detalhes de um ataque cirúrgico que abalou a aviação estratégica russa, destruindo aeronaves avaliadas em bilhões e reescrevendo as regras do conflito. O presidente Zelensky não perdeu tempo e lançou um recado direto ao Kremlin: a Ucrânia não é mais a mesma. Com palavras firmes, ele deixou claro que a operação foi planejada durante mais de 1 ano e meio, sem qualquer apoio externo, e que seus desdobramentos serão estudados nas academias militares do futuro. A Rússia começou esta guerra. A Rússia deve terminá-la, declarou, ecoando um apelo que ressoa além das fronteiras. Enquanto isso, a Ucrânia comemorava um feito histórico: 34% dos bombardeiros estratégicos russos, capazes de lançar mísseis de cruzeiro, foram neutralizados em bases aéreas espalhadas pelo país. Mas como isso foi possível? A resposta está em uma rede meticulosamente montada. 117 drones FPV, operados por equipes treinadas, foram distribuídos por diferentes regiões russas, atuando em 3 fusos horários distintos. Esses equipamentos, escondidos em contêineres dentro de caminhões, viajaram por estradas russas até pontos estratégicos próximos aos alvos. No momento certo, as coberturas dos esconderijos se abriram remotamente, e os drones decolaram em direção aos aeródromos, atingindo aeronaves de valor incalculável. Alguns desses drones, segundo relatos, foram até mesmo montados em instalações na Rússia, como um galpão em Chelyabinsk, identificado por analistas a partir de imagens compartilhadas antes da operação. As imagens falam por si. Moradores de regiões como Murmansk e Irkutsk registraram em seus celulares o momento exato em que os drones atingiam os alvos, iluminando o céu com explosões. Enquanto as autoridades russas pediam calma e tentavam minimizar os danos, alegando que a situação estava sob controle, a realidade era outra. Dezenas de vídeos circulavam, mostrando a dimensão do ataque. Moscou, em sua primeira reação oficial, classificou a ação como um ato terrorista, mas admitiu apenas danos menores a algumas aeronaves, sem vítimas entre militares ou civis. Enquanto isso, a Ucrânia não apenas celebrava a operação, mas também destacava seu impacto estratégico. Segundo Kiev, os aeródromos atingidos eram pontos de partida para novos ataques contra o país, e sua destruição evitou mais uma onda de bombardeios. A mensagem era clara: a Ucrânia não está mais na defensiva. Ela agora ditará o ritmo da guerra, atacando onde e quando julgar necessário. E o que vem pela frente? A tensão entre as duas delegações continua alta, com novas rodadas de negociações em andamento na Turquia. Enquanto isso, o Ocidente observa de perto, com os Estados Unidos alertando para uma possível escalada. Londres, por sua vez, se prepara para ações mais contundentes, e o comando ucraniano já estuda como responder a eventuais retaliações russas. A Operação Teia de Aranha, como foi batizada, não foi apenas um golpe militar. Foi uma demonstração de força, inteligência e determinação. A Ucrânia provou que, mesmo diante de um inimigo poderoso, é possível inovar, surpreender e virar o jogo. E o mundo inteiro está atento. Essa guerra está longe de terminar, mas uma coisa é certa: a Ucrânia não vai recuar. Se você tem opiniões sobre o assunto, compartilhe nos comentários. E se quiser ficar por dentro de todas as atualizações, não deixe de acompanhar nossos próximos conteúdos. O momento é crucial, e cada detalhe importa. Vamos juntos entender o que está em jogo. E a Ucrânia transformou cada desafio em uma oportunidade de reescrever as regras do jogo. O que antes parecia impossível, como a operação ousada que neutralizou ameaças estratégicas do agressor, hoje é realidade. E não se trata apenas de uma vitória tática, mas de uma mensagem clara: a Ucrânia não negocia sua soberania, não aceita ultimatos e não se curva a chantagens. Cada drone que sobrevoa territórios ocupados, cada rota logística interrompida, cada golpe preciso contra alvos militares russos é um lembrete de que a resistência ucraniana não conhece limites. Enquanto Moscou tenta minimizar os danos com narrativas confusas e acusações genéricas, a verdade é inegável: a Ucrânia age com precisão cirúrgica, enquanto a Rússia recorre a métodos brutais, como o ataque covarde que ceifou a vida de um bebê de 5 meses em um trem. Não há justificativa para tamanha barbárie. E quando figuras como Margarita Simonian sugerem fuzilamentos em massa como solução, elas apenas confirmam o que o mundo já sabe: o regime russo não tem moral, apenas medo.
Medo de perder, medo de ser exposto, medo de enfrentar as consequências de suas próprias ações. Os próximos passos serão decisivos. Enquanto diplomatas se reúnem em Istambul para discutir cessar-fogos e trocas de prisioneiros, uma coisa é certa: a Ucrânia não abrirá mão de seus princípios. Não haverá rendição disfarçada de neutralidade, não haverá concessões territoriais e não haverá paz sem justiça. As demandas são claras: o fim imediato das hostilidades, a devolução de todas as crianças deportadas e garantias reais de segurança. E se Moscou acredita que pode ditar os termos, está enganada. A história já mostrou que impérios que subestimam a determinação de um povo livre acabam enterrados por ela. Enquanto isso, o Ocidente acorda para uma realidade que deveria ter compreendido há muito tempo. Quando o secretário de Defesa britânico anuncia investimentos bilionários em produção militar, quando analistas admitem que a OTAN está em uma guerra por procuração contra a Rússia, fica evidente que o conflito na Ucrânia não é apenas uma questão regional, é um divisor de águas global. A Europa aprendeu da pior forma que a paz não se mantém com discursos, mas com preparação. E se antes havia dúvidas sobre a capacidade ucraniana de resistir, hoje não há mais espaço para elas. Mas a guerra também expõe feridas internas. A tragédia no polígono militar de Dnipropetrovsk, que ceifou vidas de soldados ucranianos, é um lembrete doloroso de que até os mais preparados podem ser surpreendidos. O general Oleksandr Syrskyi, ao assumir a responsabilidade e anunciar sua renúncia, deu uma lição de liderança. Em tempos de crise, comandantes não fogem, eles respondem. Sua decisão não é fraqueza, mas coragem. E enquanto Kiev investiga as falhas que levaram à tragédia, uma coisa é clara: a Ucrânia não repetirá os erros do passado. Do outro lado, a Rússia tenta vender a ilusão de normalidade. Enquanto seus propagandistas celebram vitórias em redes sociais, a realidade é bem diferente. Pontes explodidas, trens descarrilados, bases aéreas em chamas. E o mais irônico: Moscou nem sequer consegue admitir sua própria vulnerabilidade. Prefere culpar sabotadores ucranianos a reconhecer que seu sistema está apodrecendo por dentro. Mas a verdade sempre vem à tona, e quando vier, não haverá desculpas que a apaguem. O mundo assiste, mas não pode ficar indiferente. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Seja pressionando governos por mais apoio à Ucrânia, seja desmascarando a desinformação russa, seja simplesmente recusando-se a normalizar a barbárie. Porque esta guerra não é apenas sobre fronteiras ou geopolítica, é sobre o futuro da liberdade. E se permitirmos que a tirania avance, não haverá lugar seguro para ninguém. O que você acha que vem pela frente? Acredita que a Rússia recuará ou dobrará a aposta? E como enxerga o papel do Ocidente neste momento? Compartilhe sua visão, porque em tempos como estes, o silêncio é cumplicidade. E a Ucrânia não está sozinha. Nós estamos juntos. Eis o que realmente importa. Enquanto alguns tentam distrair com narrativas confusas e desinformação, a verdade continua clara como o gelo que derrete sob o sol da opressão. Não se engane, cada gesto de resistência, por menor que seja, é um golpe contra a máquina da indiferença. E quando a liberdade é atacada, até mesmo um ato de solidariedade, como oferecer um sorvete a quem luta, se torna um ato de rebeldia. Mas atenção, a história não perdoa quem fecha os olhos. Quando a polícia dispersa multidões por distribuir gentileza, quando donos de negócios são punidos por humanidade, e quando a voz da verdade é distorcida por interesses escusos, é sinal de que o sistema já está apodrecendo por dentro. E você, onde está nesse momento? Do lado de quem registra os abusos ou de quem finge não ver? A luta não é só nas trincheiras, é nas redes, nas ruas, nas conversas que você tem hoje. Cada curtida, cada compartilhamento, cada palavra de apoio é um tijolo na muralha que protege a Ucrânia e, por extensão, o mundo livre. Então não espere pelo próximo episódio das notícias, faça parte da história agora. Porque quando a poeira baixar, a pergunta não será: o que você sabia? Mas sim: o que você fez?